CBN Debate. Oferecimento Guzmão 30 anos. Engenharia que inspira e transforma. CBN Debate. Apresentação: Aldo Vilela. Pesquisa no mundo acadêmico é pauta do nosso bate-papo de hoje. Valéria Oliveira, pedagoga, doutora e mestre em educação, coordenadora interinstitucional da UNIT. Cristiane Guzmão, doutora, mestre em ciência da computação da UFPE, atua no Centro de Tecnologia e Geociência CTG. E o Mário Guzmão, que é mestre em ciência da informação, coordenador de pesquisa e extensão da UNIT. Cristiane, boa tarde. Cristine, boa tarde. Obrigado pela participação com a gente aqui na CBN. Nós que agradecemos. Obrigada. Valéria, boa tarde, Valéria. Boa tarde, querido. Mário, tudo bom, Mário? Boa tarde, Aldo, tudo bem? Legal. Quando a gente fala nesse tema, pesquisa, olha, por um bom tempo nós tivemos muitos problemas no que diz respeito às pesquisas acadêmicas, interrupção em vários processos, em vários projetos. Claro que as universidades particulares, elas têm um pouco mais de liberdade, elas podem, de fato, trabalhar de forma diferenciada do que é estatal. Mas vamos lá, qual é a visão de vocês? Começo ouvindo a professora Cristine, quando a gente fala de pesquisa acadêmica. A gente dá um pulo, o país se consolida muito bem nessa questão de pesquisa. Queria ouvir vocês, claro, pela questão do privado e uma pitada pela questão do público. Cristine, por gentileza, comece com você. Pois não. Então, falar em pesquisa é falar em desenvolvimento do conhecimento. Então, sem pesquisa, qualquer instituição de ensino superior, né, ela não tem uma evolução. É preciso evoluir nesse conhecimento frente às comunidades, né, frente a toda a sociedade, de modo global. Então, as instituições de ensino público, elas realmente precisam de investimento, e a gente sabe que investimento hoje não é uma coisa tão fácil, mas os programas de pós-graduação atuam diretamente na evolução dos nossos alunos, né, e esses, né, que ganham essa questão do conhecimento para a comunidade, para a melhoria da vida. Então, sem conhecimento, a gente não consegue melhorar, e a gente precisa dele constantemente. Você, Valéria, o que é que você diz a respeito do tema? Bom, Aldo, a gente sabe que vivemos, né, nos últimos tempos os questionamentos em relação inclusive, ao conhecimento científico, que muitas vezes é questionado pelo avanço aí do acesso à informação, que é diferente. Informação e conhecimento são conceitos diferentes do ponto de vista de vários aspectos, né? Então, a ciência, ela é o que alavanca os países mais desenvolvidos. Às vezes as pessoas confundem e dizem assim, não, porque o país investe em ciência porque ele é rico. Não, na verdade, o país é rico porque investe em ciência, né? E a gente precisa sempre relembrar que a ciência ela nos traz muitos benefícios e a gente precisa se basear no conhecimento científico nas mais diversas áreas para a gente poder expandir, para a gente poder avançar. Então, cada vez mais as instituições de ensino superior e a tríade de ensino, pesquisa e extensão precisa ser valorizada para que a gente não tenha o problema. Por exemplo, alguns jovens hoje perguntam, para que fazer universidade, né? Então, é preciso que a gente pense que a ciência, ela fomenta, né, o desenvolvimento nas várias dimensões da vida e da sociedade, né? Então, a gente precisa valorizar a ciência sob essa perspectiva e aproximar cada vez mais a ciência da sociedade, da realidade, né? Para as pessoas entenderem que a ciência ela é feita nas instituições que pesquisam, mas ela está a favor, né, das soluções, de conhecimentos e de desenvolvimento da sociedade. E o Brasil precisa investir mais em ciência, né? Precisa valorizar mais a ciência. Mário, deixa eu ouvir você. Pedir desculpa, Mário, que eu acreditei. Mário Guzmão. Me passaram errado o seu sobrenome, mas é Mário Gouveia. Mário Gouveia. Então, desculpa, viu, Mário? Sem problemas. Agradeço. Vamos ouvir, então, você sobre esse tema aí, já iniciado pelas meninas. Perfeito. Estou complementando o que as professoras disseram. A gente percebe a necessidade cada vez maior
da ciência se conectar com a sociedade, de ela realmente entregar soluções, dela perceber os desafios contemporâneos, dela buscar se ancorar em soluções que já foram pensadas em outros lugares e trazer essa realidade para sua plena aplicação, né? A reflexão maior que fica a quem serve esse conhecimento. O conhecimento que está nas universidades, sejam públicas ou privadas, ele precisa ser desenvolvido e trabalhado e ser entregue à sociedade, né? Isso é parte do nosso compromisso de educar. Perfeito. Vamos começar falando um pouquinho, então, dessa semana que a gente vai ter de pesquisa UNIT. É a segunda semana. Cristine, queria que você falasse um pouco sobre o evento. Então, na realidade, Aldo, eu vou estar hoje participando de um talk show na abertura dessa segunda semana de pesquisa da Universidade de Tiradentes, que para mim é uma grande honra, né? E que a gente vai estar tratando uma temática que me é muito rica, a questão da ciência aberta, da cidadania ativa, de sustentabilidade, que são palavras que hoje são tendência para todos nós, né? Na busca dessa melhoria da qualidade de vida, então olhamos principalmente para a sustentabilidade, que, como educação, porque a gente precisa da formação, né? A gente precisa desse letramento, ela é transversal. Então, pensar num mundo que não seja sustentável, que nos promova, né, uma melhoria de vida, condições, principalmente para os nossos filhos, né, para todos que amamos, é algo muito importante e é algo que se busca hoje e está muito voltado para as questões de meio ambiente, né? Então, estamos chegando, né, para a COP30 agora, esse mês, né? Então, é muito feliz pensar, né, em sustentabilidade, né, para que na realidade, a palavra do mês. Agora, tem uma questão, se fala muito em sustentabilidade, ESG, se fala muito... Hoje a gente tem essa pegada aí do meio ambiente. Quer dizer, falar é fácil, agora você não vê as pessoas agirem muito em cima desse tema, viu, Valéria? Sem dúvida, Aldo. Na verdade, né, às vezes as pessoas têm seus discursos, né, muito voltados para essa questão da importância de alguns conceitos, como é o de sustentabilidade, mas há ainda uma distância grande que aí perpassa pela questão do processo formativo, da conscientização, do desenvolvimento de atitudes sustentáveis. Falar sobre sustentabilidade, né, muitas vezes vira um jargão, as pessoas né, têm um discurso que é a favor e valoriza a sustentabilidade, mas nas suas práticas as pessoas ainda não conseguem ter atitudes comportamentais, né, que de fato sejam estimuladoras e difusoras da sustentabilidade em suas diferentes perspectivas, porque a gente pensa na sustentabilidade de um modo amplo, das coisas mais cotidianas do nosso universo privado, às questões, né, coletivas, empresariais, institucionais. É preciso, de fato, levar essa discussão. Como tornar o nosso discurso sobre sustentabilidade algo que se efetive na prática? Esse é um grande desafio, né, que todos nós temos, e principalmente educadores e educadoras. Doutor Mário, vamos lá, professor. Onde é que entra a academia? E vamos fixar um pouco agora na UNIT, no ensino particular. Onde é que as faculdades, as universidades particulares, elas podem incrementar mais e colaborar mais quando a gente vai para pesquisas, para extensão, para esses estudos mais avançados? Então, Aldo, lá na UNIT a gente busca integrar esses três elementos da formação de ensino superior que são obrigatórios, né? Integrar o ensino com a pesquisa científica com a extensão acadêmica. Então, à medida em que, por exemplo, na nossa instituição, nós temos alunos que têm um aprendizado mão na massa, que têm um aprendizado muito em torno da prática, muito em torno da intervenção, né, especificamente em suas áreas do conhecimento, a gente busca estimular que esses alunos eles produzam relatos de experiência sobre as suas atividades, sobre a sua prática, reflitam sobre essa prática, por que é que eu estou precisando intervir na sociedade e de que maneira a recorrência dessas intervenções ela pode ser pensada um problema que possa se conectar com pesquisa científica. Então, esse é o grande mote da nossa semana, da nossa segunda semana de pesquisa, que vai integrar, que busca integrar, que traz a professora Cristine Guzmão para conversar sobre a experiência dela em ciência aberta e busca integrar essas três vértices, né,
que vamos tratar logo mais, a partir das 19 horas no nosso auditório. Vamos trabalhar a ciência aberta, vamos ver como a ciência aberta ela se conecta com a cidadania ativa, e aí nessa perspectiva de cidadania ativa, está toda a nossa vontade de mobilizar o nosso estudante para essa cidadania ativa. O que é essa cidadania ativa? Essa tomada de consciência, né, de que a cidadania ela vai muito além de uma mera questão de direitos e deveres. Ela vai justamente ao encontro da perspectiva de que a mim está sendo dado o conhecimento, então eu tenho uma responsabilidade para com a sociedade, eu tenho uma responsabilidade social, eu tenho a responsabilidade de buscar intervir, de trazer soluções para resolver problemas, mas também de pesquisar, de me conectar, de compartilhar essas impressões com os meus pares e de entregar, efetivamente, de entregar conhecimento, né? A gente sabe que o conhecimento ele se constrói coletivamente, é por isso que a gente acredita nesse movimento de ciência aberta, é algo que a gente vai debater com mais exaustão logo mais à noite, né? E essa perspectiva da ciência aberta, juntamente com a cidadania ativa, ela vai justamente ao encontro dessa busca por uma cidade sustentável. A gente tem a COP30 que está acontecendo, na nossa instituição a gente valoriza esse percurso, essa vivência do aluno em torno das experiências de extensão, muito à luz dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável que temos, né? Essa missão até 2030, de emplacarmos pelo menos a tentativa, a iniciativa de nos mobilizarmos em busca de um futuro e de uma sustentabilidade no nosso futuro. Pois é, você fala aí de COP30, Valéria, Cristina e Mário, COP30 aí, e o governo há alguns dias falando em exploração de petróleo no Amazonas, quer dizer, o governo sendo, inclusive, contraditório nessas questões. A COP30 é uma boa oportunidade para a gente, de fato, discutir isso com mais seriedade, ou vai ser evento para inglês ver, professora Valéria? Eu vou deixar essa resposta para a professora Cristine, que é uma pessoa que tem muita propriedade para discutir esse aspecto. Aí vou passar a pergunta para ela. Tá bem. Por favor, Cristine. Olha aí. A batata quente foi para a sua mão. Veja só, a batata quente está com todos nós, não é verdade? Mas esses eventos, Aldo, são eventos que permitem a discussão, né? Que permitem, de uma forma alargada, né, trazer as comunidades à discussão. As mudanças climáticas, elas são visíveis, né? E o que podemos fazer para isso? Então, assim, o discutir sempre é muito importante, né? Esse diálogo que existe e até a própria conscientização. Então, muitas vezes a gente não tem noção do tamanho do problema ou do tamanho da oportunidade, não é? Que pode ser trabalhada com um evento como a COP30. Né? E que bom que está aqui, né, pertinho da gente, né, norte-nordeste, principalmente com o tamanho da Amazônia que temos e que precisamos, sim, cuidar com muito carinho de tudo isso que é nosso e que é global. Lembro muito da Eco 92, não sei se vocês vão lembrar disso, porque se falou muitos processos, muitos aprendizados, muito se prometeu e absolutamente pouco se cumpriu. Esse que nós estamos aí anos e anos depois, vendo o meio ambiente degradado, o efeito estufa cada vez mais forte, os governos não cedem em absolutamente nada em se tratando de diminuir emissão de gases poluentes, e chega a ser desalentador esse tipo de coisa, porque não é tratado com seriedade pelos governos. Bom que a academia, pelo menos, está discutindo isso, né, Valéria? Pelo menos existem vozes nessa discussão, né? Sem dúvida, Aldo. E eu costumo dizer, né, que se bem soubessem as políticas públicas, elas sempre deveriam se basear, né, no conhecimento que é produzido na academia. Não porque ele seja menos importante do que outros conhecimentos, mas porque ele tem, né, toda uma série de evidências científicas que dizem porque é desse jeito e não de outro. Né? Então, muitas vezes as decisões políticas elas são tomadas sem considerar o diálogo necessário com as instituições que fazem pesquisa nas mais diversas áreas, né? E a gente precisa abrir esse diálogo, estreitar esse diálogo
cada vez mais, né? Tanto é que nós da UNIT estamos sempre aí em parceria com outras instituições, a professora Cristina da UFPE, e a gente está sempre dialogando, estamos juntas aí no evento que vai acontecer também em dezembro, que é, né, voltado para essa questão da ciência aberta, que envolve educação e saúde, inteligência artificial, sustentabilidade, porque é nesse diálogo que a gente, né, vai encontrar subsídios para que a gente possa pensar os problemas e as soluções possíveis, né? E, como eu te disse anteriormente, de fato, se as políticas públicas bebessem mais na fonte da academia, certamente nós estaríamos, né, em outros patamares, em várias áreas. A gente está numa época, e aí a senhora tratou, de inteligência artificial. Não é? Tudo hoje é IA, inteligência artificial para tudo. Como é que a inteligência artificial pode ser fundamental nesse processo, hein, professor Mário? É preciso a gente compreender, Aldo, eu tenho tido muitas discussões em torno disso com alguns colegas da UNIT e de outros espaços também, né? É preciso a gente compreender a importância de a gente valorizar a IA à medida em que precisamos considerá-la como uma ferramenta, como um instrumento. Ela por si só, uma ferramenta qualquer que seja, como essa ferramenta que a gente está usando para se comunicar, não é? Ela por si só ela não toma decisões. Ela por si só ela não é responsável pela produção dos conteúdos que a gente está compartilhando aqui. Não é? Ela predispõe de um comando, ela predispõe de uma vontade, ela predispõe de um viés. Não é? Então é cada vez mais comum a gente se deparar, por exemplo, em sala de aula, nas nossas experiências com os nossos estudantes, uma supervalorização da inteligência artificial como um fim e não como um meio, né? Utilizando muitas vezes uma poderosa ferramenta, mas utilizando ela de modo precário, muitas vezes por não conhecer o seu alcance e as suas possibilidades. Então, talvez o meu lado de historiador, o meu lado um pouco de filósofo também, me faça construir um paralelo entre as inteligências artificiais que nós temos hoje e os oráculos, né, dos tempos mitológicos, das histórias que aprendemos à épocas imemoriais, né? Enquanto as pessoas faziam as perguntas, os oráculos daquela época se restringiam a responder aquilo que era perguntado. Hoje a IA tem essa iniciativa, ela vai responder aquilo que você perguntar. Então, continua, assim como na ciência, muito mais do que a resposta que a gente vai encontrar, é muito mais interessante a gente buscar fazer um exercício da pergunta que a gente vai fazer. Então, da construção do prompt, de como você vai utilizar essa tecnologia ao seu favor, com ética, né, entendendo as suas responsabilidades. Né? Grandes poderes vão requerer sempre grandes responsabilidades. Professora Cristine, e sua opinião sobre inteligência artificial em todo esse processo? Então, a inteligência artificial é muito aliada. Na realidade, ela é poderosa, mas também precisamos ser letrados nela, precisamos ser alfabetizados do poder que ela pode nos trazer, né? E a gente não pode ficar usando como muleta, né? Então, na realidade, a ferramenta que chega, né, ela tem que ser algo que ajude o cientista, que ajude o pesquisador, que ajude o professor, que ajude o profissional na sua prática diária, que o ajude a fazer as perguntas certas, que o ajude a tratar de forma correta, ou de analisar de forma correta os dados que tem em mão. Então, ela vem para somar, vem para ajudar, vem para ser complementar, né? E não para que ele esteja competindo com uma inteligência, muito, muito pelo contrário, né? O pesquisador ele tem que ser formado corretamente, de forma completa, como o professor Mário falou, a gente tem que olhar as questões éticas, né, para que a gente possa fazer melhor uso. Porque a gente não pode esquecer que quando a gente constrói conhecimento, quando a gente faz pesquisa, quando a gente investiga, a gente faz a bem de nós mesmos. Então, a gente tem que saber usar corretamente esse tipo de tecnologia, esse tipo de ferramenta. Entendo. Valéria, quer falar sobre o tema, Valéria? Bom, Aldo, complementando os colegas aí, a gente tem um desafio no campo da pesquisa, a gente tem um desafio no campo da sociedade, a gente tem um desafio no campo da educação básica, né, a formação de professores, há todo um movimento aí, né, no Brasil e fora dele, para discutir essa questão, né, de como a inteligência artificial impacta na educação, impacta na vida das pessoas, e especificamente falando sobre a educação, a gente tem aí,
né, alguns organismos que estão estudando, pesquisando, sistematizando referenciais, orientações, né? O ano passado nós tivemos aí a sistematização dos referenciais para a formação de professores, né, relativos à questão da inteligência artificial, onde lá estão estabelecidas as competências, porque ser professor, né, hoje é um desafio, né, porque já não se trata, a discussão já não se trata mais se vai se usar ou se não vai se usar. Todo mundo vai usar, o professor usa, o estudante, né, usa, queiramos ou não, existem várias pesquisas já realizadas sobre isso, mas é o como vamos usar e como vamos, né, desenvolver competências e habilidades para esse novo universo que é atravessado pela inteligência artificial generativa, especificamente tratando aqui, né, dos modelos de chatbot, de ChatGPT, entre tantos outros que são comumente, que foram popularizados nos últimos anos, e a gente precisa entender que é preciso, de fato, mergulhar sobre esse universo para que a gente, enquanto professor, né, aprenda a usar da melhor maneira possível, para que as escolas possam trabalhar também como usar. Então, esses referenciais que eu mencionei, eles, né, trazem aí 15 competências em diferentes níveis de aprofundamento, e dentro dessas competências e habilidades, relativas aos usos dessa inteligência artificial e a apropriação que os professores precisam ter, né, para trabalhar com ela na escola e nas suas atividades no cotidiano. Então, a gente tem aí um grande desafio, mas também uma grande potência, porque a IA ela vem trazer para a gente a possibilidade de automatizar determinados processos, né, que são mecanizados. Ela não vai substituir aquilo que é a nossa ação, mas ela vai nos ajudar, como muito bem disse Mário e a professora Cristine, né, para automatizar tarefas, porque, na verdade, ela é alimentada por dados, né, e ela ali tem uma capacidade de armazenamento e de cruzamento, né, de informações muito mais rápida do que a mente humana. Mas existem coisas que são específicas da pessoa humana, né? E a gente precisa entender onde é que nós nos situamos nesse contexto, como ela nos atravessa e como nós a usamos para o melhor uso possível. Tá bom, eu vou para o intervalo, tenho formação de rede, repórter CBN entra no ar daqui a pouco, já já a gente retorna, Cristine Guzmão, Valéria Oliveira, Mário Gouveia, a gente tratando aqui de pesquisa, de extensão, de ciência, daqui a pouquinho a gente retorna. CBN Debate. Hora certa. Oferecimento Cia do Chopp. Há 40 anos celebrando grandes momentos e proporcionando o melhor da gastronomia e chopp cremoso em Recife. 3h, 27 minutos. O trabalho do governo de Pernambuco cuidando de Recife e região metropolitana. O Mães de Pernambuco ajuda 23 mil mulheres só na RMR e as cozinhas comunitárias entregam mais de 48 mil refeições por mês aqui na região. É cuidado do governo com Recife e com o recifense. O governo é de Pernambuco. É do governo é de Pernambuco. Governo de Pernambuco. A sua comemoração merece o melhor. Na Delícias da Prazeres temos kit festas a partir de R$ 68. Visite uma das nossas unidades na Caxangá, Torrões, Aldeia, Rosarinho, Boa Viagem e Piedade. Faça seu pedido agora mesmo através do site. Siga nosso Instagram, @Delícias da Prazeres. Quem sonha alto precisa falar inglês e outras línguas. E tudo certo, porque o Senac tem o melhor custo-benefício, diversas opções de horários e qualidade reconhecida. É tudo o que você precisa para voar alto. Cursos de idiomas Senac. Os melhores investimentos do mercado imobiliário estão ao seu alcance. Conheça a Asa Smart Flats. Com mais de 600 flats vendidos em Porto de Galinhas, a Asa se tornou referência na construção de flats para aluguel no litoral de Pernambuco. Valorização constante e rentabilidade acima da média em flats projetados para alto desempenho em locação. Asa Empreendimentos. Valorização e rentabilidade de verdade. Saiba mais em asaempreendimentos.com.br. Asa com H. Cia do Chopp completa 40 anos com os eleitos da seleta clientela. Bolinho de bacalhau e picanha argentina no espeto. Cia do Chopp, desde 1984. Sabe quem já tá pronto pro rolê? A Pitu Remix. A Ice da Pitu vai deixar os seus momentos de curtição ainda mais leves e saborosos. Na praia, no esquenta, na balada ou no happy hour, vai de Pitu Remix. E o melhor, ela está disponível nos sabores Ice Abacaxi Coco, Ice Limão e Pitu Cola. Na latinha ou na versão long neck, pensou em refrescância, pensou em Pitu Remix. A Ice da Pitu. Beba com moderação.
Velocidade CBN. Oferecimento Santander Select. Invista com uma assessoria personalizada. Momento Educação. Oferecimento Colégio Dom. Há 15 anos educando para a vida. Olinda e Tamarineira. Hora de ouvir o professor Arnaldo Mendonça com a sua dica de educação. Olá, Aldo e ouvintes da CBN. Nosso tema de hoje é frustração na escola. O processo educacional compreende aprendizagens diversas, com erros e acertos. Os erros são necessários para ensinar que há várias soluções para uma mesma situação. Algumas são corretas e outras são erradas ou inadequadas. Mas toda criança precisa passar por frustrações, porque elas servem para fortalecer e ensinar o adulto a ter resiliência diante dos fracassos que a vida vai apresentar. Se você tenta blindar os filhos de frustrações, não permita que eles pratiquem esportes, porque no jogo sempre um ganha e o outro perde. Permita que seu filho experimente as dificuldades da vida, porque isso vai acontecer independentemente da sua vontade, e vai ser melhor se ele estiver preparado. Isso é bem diferente de abandonar os filhos à própria sorte, não é mesmo? Eu sou Arnaldo Mendonça, diretor pedagógico do Colégio Dom. As principais notícias do dia, no Brasil e no mundo. Seu final de tarde com muita informação e reflexão, sempre com leveza e bom humor. Débora Freitas e Carolina Moran trazem o que de fundamental você precisa saber e contam diariamente com as análises de Vera Magalhães. Ponto final, de segunda a sexta, na CBN. Nova pesquisa Datafolha 2025 confirma. CBN Recife é a rádio de notícias que os ouvintes mais confiam e reconhecem. Pernambuco segue a liderança da CBN Recife e tudo acontece aqui. Brasil, meu Brasil brasileiro. No grande debate do rádio desta terça às 11 horas, o Brasil das terras raras. CBN. As reservas, as vantagens competitivas, o valor dos minerais, o uso correto do nosso bilhete premiado. Eu sou o rádio. O rádio explica. Com o escritor geólogo Ricardo Maranhão, o cientista pesquisador Flávio Ferreira, o economista professor Sandro Prado e o professor membro da Academia de Ciências Clístenes Nascimento. Brasil, pra mim, CBN. Repórter Letícia Rodrigues. O governo de Pernambuco, através do Grande Recife Consórcio de Transportes, reforçou a circulação dos ônibus da região metropolitana por causa da greve dos metroviários, que foi iniciada nesta segunda-feira e segue por tempo indeterminado. De acordo com o CTM, foram ativadas 3 linhas emergenciais, e no total são 80 ônibus a mais na operação de 15 linhas que operam paralelas aos corredores das linhas Centro e Sul do metrô. Da redação, Letícia Rodrigues. Comece sua noite bem informado, ouvindo um resumo de tudo o que aconteceu e do que será destaque nos jornais do dia seguinte. CBN Noite Total. Sua dose certa de informação nas noites da CBN. Sempre de segunda a sábado. Apresentação, Tânia Morales. Top de 5 segundos. Repórter CBN. Segunda-feira, 3 de novembro de 2025. O ex-ajudante de ordens de Jair Bolsonaro, Mauro Cid,
teve a tornozeleira eletrônica retirada depois da conclusão do julgamento da trama golpista. Como delator do esquema, Cid recebeu a pena mais leve entre os condenados pela primeira turma do STF. Ele deve cumprir 2 anos de prisão em regime aberto. A defesa dele foi a única a não recorrer da sentença. Os outros réus da trama golpista ainda aguardam a análise de recursos apresentados ao Supremo. A Petrobras aprovou um novo programa de desligamento voluntário voltado a empregados da estatal que tenham se aposentado pelo INSS antes da reforma da Previdência, em 2019. Segundo a empresa, o PDV é destinado a mais de 1.000 funcionários que devem receber uma indenização, que vai ter como piso o valor de R$300 mil e um teto de R$1 milhão. Os desligamentos deverão ocorrer ao longo do ano que vem. Uma torre medieval do século XIII desabou parcialmente em Roma, na Itália, e deixou uma pessoa ferida em estado grave. O desabamento aconteceu enquanto bombeiros faziam manutenção em uma parte da construção que tinha cedido mais cedo. A Torre del Conte, de 29 metros de altura, fica perto do Coliseu e é um dos principais pontos turísticos da capital italiana. O governo de Donald Trump atingiu o pior índice de aprovação desde que o início do segundo mandato do presidente na Casa Branca. Segundo a pesquisa, 63% dos entrevistados desaprovam a forma com que Trump conduz a presidência dos Estados Unidos. Entre as motivações estão as más condições econômicas do país, o abuso de poder e o shutdown, que paralisou os serviços públicos do governo federal. No horário de Brasília, 13h35. Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. CBN Debate. Apresentação: Aldo Vilela. Cristine Guzmão, Mário Gouveia com a gente, Valéria Oliveira. Hoje a gente está tratando um pouco sobre pesquisas, sobre trabalhos mais voltados para as academias. No bloco anterior, a gente encerrou falando sobre inteligência artificial. E aí, Cristine, teceu o seu comentário, Mário e Valéria. Eu queria voltar com a professora Cristine, para depois ouvir o Mário e a Valéria, sobre a questão do aluno. A inteligência artificial está aí para ajudar todos. Os professores, e aí como vocês citaram, mestres e doutores que são, a importância da IA nessa questão de pesquisa e na academia. Mas e o aluno? Não é? E esse corpo docente, como é que ele trata, de que forma o docente ele tá preparado para a inteligência artificial também, Cristine? Então, Aldo, essa tua pergunta ela é muito interessante. 2 anos atrás, eu tive uma aluna de trabalho de conclusão de curso que tinha uma dificuldade tremenda de escrever. Isso é uma coisa comum dos nossos alunos, né? E a gente faz um exercício com eles. Então, quando ela começou a escrever, ela disse: professora, eu tenho uma dificuldade, eu não consigo. Então, a gente fez alguns exercícios com leituras, com resumos e tal. E daqui a uns 15 dias me chega ela com o texto todo formado, todo bonito. Eu disse: ops, peraí, o que aconteceu contigo? Melhorou. Você chegou para mim e disse que não conseguia escrever e agora está escrevendo muito bem e tal. Ela disse: não, é porque eu fiz algumas pesquisas na internet, então comecei a usar a inteligência artificial. Eu disse: poxa, que legal, mas como você usou a inteligência artificial? Você não pegou só os textos que ela te deu e colocou, não, né? Aí ela ficou toda assim, meio sem jeito. Disse: não, professora, eu li, e quando eu li, ela disse o que eu queria dizer. Então eu coloquei. Eu disse: bom, então vamos começar a revisar isso daí. E é importante que você coloque agora no seu texto que o seu texto não foi criado só por você. Teve uma inteligência que trabalhou contigo. Então, vamos trabalhar a bem do seu trabalho, né? Dando os créditos a quem deve dar e que você possa fazer críticas ao que ela está trazendo para você, para que você possa ser uma avaliadora do conteúdo que ela está trazendo. E foi uma experiência muito interessante.
né? Então, essa foi uma questão com os nossos alunos e que a gente já conversa muito. Inclusive, a inteligência artificial, nas disciplinas que ministro, ela já é uma ferramenta a ser utilizada para que o aluno saiba que ele pode utilizar, mas que ele tem que utilizar com cuidado e respeitando as possibilidades de uso, que é na questão do complemento, da investigação. E com os colegas no departamento, a gente já vem trabalhando a mesma coisa, né? Como é que a gente pode colocar orientações, guias que possam facilitar o nosso trabalho para com os nossos alunos e para com as nossas pesquisas também. E hoje já é algo muito comum. Então, se você trabalha com inteligência artificial, você tem que dizer que trabalhou com ela, como trabalhou. Se foi para gerar texto, se foi para fazer complemento, se foi para fazer revisão. Então, ela aparece dentro dos seus estudos. A questão, professora Valéria, é essa honestidade do aluno, né, até onde de fato ela existe, né? Isso, e a questão de compreender de fato que a IA não vai poder substituir, porque, né, os trabalhos, sobretudo aqui falando especificamente em pesquisa, eles precisam ser trabalhos que tenham uma originalidade, uma autoria, e essa autoria, né, ela precisa ser, de fato, construída, e é um grande desafio, né, preparar pessoas para usar da maneira correta, como muito bem disse a professora Cristine, né, com ética, inclusive trazendo metodologicamente que usou, né? A gente tem aí várias, eu fico brincando dizendo que quando fiz minha tese de doutorado e minha pesquisa de mestrado, né, a tese há 6 anos atrás e a dissertação há mais de 10 anos, 14 anos, eu digo assim, eu acho que eu sou um gênio, que eu consegui fazer sem usar, mas eu já usava coisas, o Google Formulário, por exemplo, minha pesquisa, meu questionário não foi mais um questionário como se fazia antes, impresso, manuscrito, ele foi um questionário eletrônico, eu fiz um grupo focal no MSN, então veja, mas tudo isso estava lá, escrito na minha metodologia, como foi feito. Só que hoje, muitas vezes as pessoas confundem usar a IA generativa para fazer o trabalho que é seu, do pesquisador, né? E aí, como muito bem disse a professora Cristine, a gente tem que trabalhar no sentido de conhecer essas ferramentas, dizer como é que elas podem nos ajudar do ponto de vista da pesquisa, se é no processamento de dados, se é na revisão sistemática, né? Hoje você tem muito mais possibilidade de fazer uma revisão em artigos científicos usando ferramentas de IA adequadamente do que você tinha há 5, 10 anos atrás. E você pode e deve dizer isso, e isso valida o seu trabalho na academia. Agora, o que você não pode é, por exemplo, fazer uma análise desse, ler esses artigos por você, aí vai até poder te ajudar a um processamento de resumos, de você filtrar aqueles que você vai ter que ler, mas as considerações, a compreensão, as análises, elas não vão ser da IA, elas precisam ser sua, né? Que é o dono da pesquisa, que é quem sabe qual é o seu objeto do conhecimento, quais são os seus objetivos de pesquisa, e que está fazendo tudo aquilo ali dialogar para dar sentido ao que você está querendo trazer e a comprovar na sua hipótese, né? Então, de fato, é necessário todo um processo, né, de construção de competências e habilidades, e por isso que eu mencionava anteriormente a questão da formação do professor, porque os professores também precisam dessa compreensão para poder entender como é que eles trabalham para que o estudante, para que a pessoa em formação seja um usuário crítico da IA, né? E não simplesmente que acha que a IA vai produzir, né? A professora pediu um resumo, eu vou fazer o resumo, eu não vou nem ler o texto, eu vou lá pegar o resumo que a IA me deu, né? Aí a gente está, de fato, caminhando para um abismo sem fim. Como a senhora cita, é desafio, né, professor Mário? Até porque tem um detalhe. O aluno que chega para a graduação, em linha geral, ele é um aluno muito fraco, que ele vem de um nível médio já ruim, de uma base, às vezes, não muito boa. É fato que ele não sabe escrever, viu, Cristine? Isso aí a gente nota. Aqui mesmo, quando chega alguns estagiários de jornalismo, não sabem escrever. Consequentemente, eles não leem, né? Se você não lê, você não sabe escrever. Então, é um desafio maior para os professores para poder fazer esse equilíbrio, sem abrir mão dessas tecnologias como o IA, por exemplo, não é, professor Mário? Sem dúvida, a gente precisa cada vez mais estimular que o nosso aluno ele se torne, né, se ele teve esses gaps anteriormente, mas que ele entenda que ele não vai conseguir construir uma formação sólida se ele não for um aluno leitor. Nós precisamos fundamentalmente exercitar essa prática de leitura, né, utilizar a IA com responsabilidade, mas utilizar a IA como a gente utiliza hoje uma calculadora,
Na minha época da escola, eu fiz muitas provas de matemática e tirei notas boas ou notas ruins, e o professor dizia, você não deve usar a calculadora. Hoje em dia, quem é que faz uma conta? Você ainda é da calculadora. Eu sou do Noves Fora. Noves Minha Fora. época é da prova do Noves Fora ainda. Pois é, a calculadora ela era demonizada, né? Ninguém pode usar calculadora, tem que saber de cabeça e tudo. Hoje em dia ninguém faz conta sem usar uma calculadora, até porque ou uma planilha, um Excel que faça uma autossoma e tudo. A gente perde às vezes tempo para construir lá a formulazinha para poder fazer outro dia eu estava até vendo isso. Depois eu acho que eu perdi tanto tempo para construir a fórmula para poder fazer a conta. Se eu fosse para a calculadora seria mais rápido. Né? Tudo uma questão da ferramenta que você escolhe. Né? Mas fundamentalmente, ainda há algum preconceito com IAs. Né? É preciso, como as professoras falaram aqui, é preciso que a gente se utilize das ferramentas que a gente tem à disposição, mas se utilize com critério. E tudo aquilo que a gente utilize que seja efetivamente referenciado. Né? Acredito que a gente ganha mais notoriedade quando a gente revela efetivamente as nossas fontes. Né? Então, o exercício é esse. O recado que fica é alunos, estudantes de ensino superior, a leitura é um exercício que ela vai continuar sendo necessária a despeito de qualquer inteligência artificial que venha, porque é preciso que a gente coloque critério, é preciso que a gente coloque método no exercício que a gente faz. Você veja que a partir da proibição do uso de celular na sala de aula, já teve pesquisa mostrando recentemente que os alunos já tiveram ganho em sala de aula, porque desconectaram-se um pouco, né, do celular. E esse aluno que chega para vocês, ele já vem dominando absolutamente todas essas ferramentas. Então, é preciso ter muito cuidado para não ter choque, não é, Cristine? É sempre desafiador essa relação professor-aluno em dias atuais, né? Não tenha dúvida. E é muito importante que você tente, né, dentro das possibilidades e da inovação das práticas pedagógicas, você estimular e fazer com que seu aluno seja protagonista daquele conhecimento. Então, não deve chegar para ele mastigado. Ele tem que saber buscar, ele tem que saber mastigar. Então, a inteligência artificial ela tem que ser usada como uma ferramenta que auxilia nisso. E eu tenho que desmistificar, dizer, olha, não é proibido você usar, né, mas você tem que saber usar aqui, né, no seu estudo, na sua pesquisa, no desenvolvimento do seu trabalho acadêmico-científico, e mesmo quando você for para o mercado de trabalho, você vai ter que saber usar essa ferramenta e você tem que saber qual a lógica que está por trás daquilo ali para que você possa utilizá-la. Hoje são tantas ferramentas, Aldo, que existem aí fora, que é preciso que o aluno entenda qual o problema que eu tenho que solucionar, que oportunidade eu tenho que abraçar para escolher qual a ferramenta deve ser, né, pega naquele momento e deve ser colocada. Então, ele precisa ter o conhecimento técnico, ele tem que ter um pensamento crítico, ele tem que saber avaliar, ele tem que saber manipular muitos dados, ele tem que saber manipular muitas informações para entender o que ele precisa. E diante da mesa de ferramentas que ele tem, dizer, eu vou pegar esta agora, porque essa vai atender melhor o que eu preciso nesse momento. É um desafio grande, não só para um aluno, mas para nós, professores também, porque quando o tempo passa, como você bem falou, as novas gerações usam muito mais fácil esses equipamentos e essas ferramentas que chegam. E a gente precisa parar para estudar, para entender onde é que eu coloco isso aqui na minha prática, na minha formação, no que eu preciso trazer para o meu aluno, se aquilo ali vai ser bom, se não vai ser bom. Mas eu também tenho que testar. Eu também tenho que usar. Para que eu possa dizer se é bom ou se não. De como ele vai ter que usar aquilo ali, né, no dia a dia dele. Vejam vocês, 5 anos atrás a gente não falava disso. 10 anos atrás, muito menos. E tecnologia é um negócio impressionante, que você dorme hoje, amanhã já muda absolutamente tudo. Sim. O que é que a gente pode prever, se é que a gente pode, professora Valéria, de futuro, nesse aspecto, a relação universidade, aluno, professor, pesquisa, estudo, Valéria? Veja, é preciso que a gente reinvente as nossas instituições, de fato, né? Em alguns aspectos, sem perder aquilo que é o propósito, né, da universidade, no caso aqui especificamente falando da educação superior, né? Mas é preciso reinventar, porque, de fato, a gente tem um grande descompasso,
né, as instituições, digamos, mais antigas, né, as universidades, elas de fato precisam se renovar, mas se renovar não significa perder a sua identidade, significa se reinventar do ponto de vista das suas relações com o conhecimento, com a forma de apropriação desse conhecimento, inclusive, né, a Cristine falava aí da questão, né, dos usos e, enfim, até as próprias, hoje em dia, as próprias IAs, que são verificadoras de plágio, elas não são totalmente confiáveis. Por quê? Porque, né, vários colegas pesquisadores já fizeram esse experimento, eu também fiz, né? Eu peguei um artigo que eu escrevi em 2011, né, submeti a IA, que era verificadora de plágio, e ela me disse lá que era 85% de possibilidade de ser plágio. Mas, né, uma pesquisa, um artigo que falava da minha pesquisa, que foi construído por mim, né? Então, vários outros estudos já vêm falando sobre isso, que a discussão ética, né, da autoria, de usar, não usar na pesquisa, como detectar o plágio, já não é mais possível detectar com fidedignidade o que é plágio do que não é, né, do ponto de vista dessas ferramentas. Elas não são, então a gente tem que mudar a nossa forma de perceber o ineditismo das pesquisas, a forma como o estudante se apropria do conhecimento, porque fazer um trabalho escrito, copiado, as pessoas até podem fazer do ponto de vista, mas o processo de pesquisa, a construção do conhecimento e a própria, né, questão de como é que você vai demonstrar que aquele trabalho ali é seu se você não fez. Então, nós temos que mudar nossos métodos, nós temos que repensar uma série de aspectos do ponto de vista metodológico e da própria concepção de ensinar e aprender no mundo contemporâneo. Ou a gente faz isso, ou de fato a gente vai, né, ficar à margem de uma série de processos e a gente não vai cumprir a função de fato que é formar pessoas, né, formar profissionais, né, do ponto de vista da educação superior, formar pesquisadores, né, e tudo isso que é função de fato da educação superior. Professor Mário. Então, Aldo, eu estava pensando em todas essas transformações que eu pude vivenciar nesses meus 16 anos de educador, enquanto educador, né? Na época que eu estava saindo da universidade, a minha primeira formação foi como licenciado em História, a gente percebia que os alunos, a gente entendia que mais ou menos os alunos, os adolescentes, eles tinham momentos de descompressão, né? A cada 10 minutos, a cada 15 minutos, não adiantava, a gente tinha que fazer uma pausa, a gente tinha que fazer uma brincadeira, tinha que interagir de alguma maneira, porque ele estava, as suas mentes estavam condicionadas aos intervalos comerciais das televisões, dos blocos, então, de um programa de televisão. Então, ele se concentra em 10, 15 minutos, ele descontrai e depois volta de novo. E aí, nesse percurso desses 16 anos, quase 17 anos de educador, a gente foi vendo que o jovem ele já não funciona mais, a atenção dele já não funciona mais daquela maneira como funcionava 16 anos atrás. Em contrapartida, a sala de aula ela tem tido muito poucas inovações diante de tanta inovação que existe nas formas de se comunicar e de se entreter. Como a professora Valéria falou, o desafio nosso é um desafio de reinvenção, é um desafio de cada vez mais estimular o aluno pela atenção, pelo protagonismo, pelo envolvimento na construção de práticas pedagógicas, né, e na compreensão processual dessas aprendizagens. E sempre com muito critério, sem descartar o uso de tecnologias. A gente não pode entender a tecnologia como uma inimiga, ela é nossa aliada e nós temos que fazê-la e percebê-la dessa maneira, como efetivamente uma aliada. A educação ela precisa caminhar nesse sentido, ela precisa caminhar no sentido de que quanto mais eu envolvo o estudante nos processos de educação, quanto mais eu envolvo ele na vontade de compartilhar aquilo que ele aprendeu, de ensinar ao outro, de ele ensinar ao outro aquilo que ele aprendeu, mais efetivamente ele vai construir um conhecimento sólido. Então, enquanto a gente fica buscando buscando soluções maravilhosas, a gente volta necessariamente às condições e aos ensinamentos do pensamento de que efetivamente a educação ela se faz a partir de critério, a partir da criticidade e a partir do protagonismo do estudante. Professora Valéria, vamos falar um pouco sobre o evento, já que a gente está na reta final do nosso bate-papo, queria que a senhora estendesse o convite e falasse um pouco mais. Bom, vamos lá, né? A gente tem a semana de pesquisa, né? A segunda semana que está acontecendo lá na UNIT, e a gente tem também, né, um congresso internacional que a gente está em participação aí
em parceria com a UFPE e com outras instituições, que é exatamente um congresso voltado para essa discussão da ciência aberta, né? A professora Cristine aqui está como, né, coordenadora, eu faço parte do comitê científico, e a ideia é que a gente possa estimular, né, a divulgação, né, a propagação do conhecimento científico, das pesquisas produzidas, é discutir ciência aberta, é falar sobre as relações entre educação e saúde, inteligência artificial, sustentabilidade, né? Cristine pode aí também falar um pouco mais da riqueza que vai ser esse trabalho aí, né, a muitas mãos, porque tem instituições aqui do Brasil e outras instituições de fora que estão participando aí nas parcerias. Sim. Perfeito. Cristine, por favor. Pois não. Então, como a Valéria falou, esse congresso ele vem sendo construído a várias mãos, então temos instituições nacionais e internacionais participando conosco. A ideia é que ele seja totalmente sustentável, então as instituições que participam conosco nos apoiam nessa realização. A sustentabilidade, a ciência aberta e a inteligência artificial vão ser tratadas na perspectiva da educação, da saúde, da inovação e da tecnologia. Teremos muitas apresentações, não só de mesas redondas, que chamamos de conexões em debate, então esses profissionais vão estar discutindo essas temáticas, mas também de experiências que transformam. Então, ao longo desses meses e conversando com os nossos parceiros, muito, Aldo, foi apresentado de pessoas que hoje trabalham e têm êxito em vários resultados, não só na educação, na saúde e na tecnologia. E a ideia é que a gente possa disseminar isso entre nós mesmos, porque é maravilhoso você ver como as pessoas trabalham e que pouco a gente sabe, né? E que também a gente permita, não só para nós, para professores e pesquisadores, enfim, mas para os nossos alunos, essa inclusão social nesse mundo que é tão importante, que às vezes a gente fica tão centrado em coisas pequenas, né? Que não são importantes também, que são muito importantes, mas que o Congresso dá essa vida, dá essa amplitude do que pode ser o conhecimento e que cabe a nós decidir, por exemplo, que tecnologia é algo que vai ser complementar e não apenas uma ferramenta para que a gente possa transformar o mundo e para que essas gerações que vêm, né, que estão chegando, possam usufruir disso também. Mário, você quer fazer um convite, Mário? Quero reforçar o convite. Nessa semana, de 3 a 7 de novembro, nós estaremos lá na UNIT, Centro Universitário Tiradentes, do lado do Geraldão. Nós estaremos promovendo debates em torno dessas perspectivas de cidadania ativa, cidades sustentáveis, e isso muito além. A gente envolve a inovação, envolve a tecnologia, mas vai muito além dessas áreas do conhecimento. A gente busca orientar para que todas as áreas que a gente trabalha, desde a psicologia, a administração, a tecnologia, as ciências da saúde, elas se engajem nesse movimento. Então, para isso, nós teremos uma programação completa, vamos debater, vamos propor oficinas, vamos propor apresentações de trabalhos de iniciação científica em cada uma dessas áreas do conhecimento. Então, fica o convite, toda a programação ela vai ser disponibilizada no nosso site e a entrada é franca. Então, estamos de portas abertas para receber toda a comunidade. Muito obrigado. Cristine Guzmão, Valéria Oliveira, Mário Gouveia. Daqui a pouquinho a gente vai disponibilizar esse bate-papo com vocês nas nossas redes sociais. Tchau, gente. Obrigado. Até a próxima. CBN Debate.